Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. 2 jogos de Dorival Júnior, 2 vitórias. A primeira diante do Novo Horizontino, Copa do Brasil, e agora essa diante do Inter pelo Campeonato Brasileiro, um 4-2, jogo movimentado. Mas mais do que os resultados, o torcedor está pensando na perspectiva. O que o Dorival Júnior pode tirar desse elenco, na medida em que ele não terá reforços até a metade do ano. Então, esse é o time. E o Dorival está fazendo algumas coisas bem interessantes já em apenas 2 jogos. E eu apontei 5 medidas que o Dorival adotou desde a sua chegada para vocês entenderem, né, do que o Dorival está fazendo no time do Corinthians. Vamos lá. A primeira coisa, repertório de sistemas. Ele não se apega a um esquema tático. Ele muda conforme o adversário, conforme o jogo, conforme o que ele tem à disposição. Então, diante do Novo Horizontino, ele usou um 4-1-4-1, por exemplo, com o Maicon à frente da defesa e uma linha de 4 que tinha o Alex Santana, o Charles, o próprio Thales Magno, né, que fazia essa ligação do meio com o ataque, só o Héctor Hernandes lá na frente, mas um volante, que era o Maicon no caso, uma linha de 4 jogadores e o Héctor Hernandes lá na frente como centroavante. Venceu o jogo e o Corinthians, apesar de ter sido exigido no segundo tempo, que o Hugo teve que fazer algumas defesas, teve um pouquinho mais de solidez defensiva. E isso é o que busca o Dorival. E ali, naquele momento, ele tinha tido, acho que 2 treinamentos, né, antes daquela partida. Então, mas o que me chamou a atenção? Ele chega, e normalmente o técnico chega, e ele conversa com o auxiliar da comissão permanente, ele pensa o seguinte, bom, o que estava sendo feito aqui? Eu vou demorar um pouquinho para implementar as minhas ideias, deixa eu manter como é que o barco estava rolando. Não foi o que o Dorival fez, até porque não existia esse profissional. Não tinha claro que ele trocou figurinhas com o Orlando Ribeiro e tal, mas o Orlando Ribeiro é um técnico do Sub-20. Ele não é um auxiliar técnico do profissional. Então, ele trocou figurinhas até em termos de elenco, em termos do dia a dia, aquela coisa toda. Agora, a implementação tática no time, o Dorival matou no peito e disse, não, peraí, contra o Novo Horizontino, os caras estão cansados, ele viu o jogo contra o Flamengo, pensou assim, bom, eu vou ter que mexer no time aqui, e mexendo no time eu vou ter que armar um jeito aqui, jogo de ida, Copa do Brasil, voltar vivo para decidir em casa, vou montar um sistema aqui para resolver esse jogo. Vem o segundo jogo contra o Inter, o que ele faz? Ele tem mais titulares, potenciais titulares à disposição, e ele muda de novo o time. E aí ele adota um 4-4-2, por quê? Porque ele enfrentaria uma equipe que também gosta da bola, assim como o Flamengo, né? Que no caso é o Inter, mesmo jogando em casa, é um time que se soltaria na Neoquímica Arena, como aconteceu, né? O Inter chegou a virar o jogo em determinado momento. Então o Corinthians ali precisava de uma solidez, de uma estrutura, e com esses jogadores mais titulares ele faz 2 linhas de 4, num 4-4-2. Aí o Ranieri à frente da defesa, Carrilho pela direita, Romero pela esquerda e o Martínez por dentro, fazendo nessa essa linha de 4 defensores com o Memphis e o Yuri lá na frente. Esse foi o sistema que ele utilizou no jogo contra o Inter. Variação. Agora eu tô curioso pelo terceiro jogo, para saber se ele vai voltar ao modelo mais antigo, do tipo, né, do 4-1-4-1, vai manter o 4-4-2, vai adotar um novo sistema, mas já dá para entender que o Dorival é totalmente adaptável. E isso, na minha opinião, é salutar para o time. Vamos para a segunda medida. Memphis Depay mais próximo da área. Na verdade, esse é um resgate que faz o Dorival, né? Porque o Ramon Dias, no ano passado, no melhor momento do Memphis na temporada, que é aquela arrancada, é quando ele tem o Rodrigo Garro no time e o Memphis ele fica no chamado último terço. Então o que acontece? O Memphis ele não precisa se desgastar voltando para buscar o jogo, cobrindo o lateral pelo lado esquerdo, correndo em outras funções, tendo que assumir várias responsabilidades. Não, o Memphis ele ficou numa faixa mais restrita de campo. Vamos lembrar, o Memphis tem 31 anos, ele não é um velho, não é isso que eu estou falando, mas ele é um cara que não consegue correr o jogo inteiro. E o próprio Memphis reclamou disso. Quando eu volto para buscar esse jogo, para armar esse jogo, é óbvio que eu não vou chegar sempre lá na frente para concluir. E o ano passado, o Memphis, cara, ele tava numa... Ele voltava muitas vezes para trocar figurinha com o Garro e servir o Yuri. Mas muitas vezes o Memphis se aproveitou das enfiadas do Garro ou do tabelamento com o Yuri mais próximo da área. Nesse
4-3-3 do Ramon, mais recente, do Orlando Ribeiro também, sem a figura do Garro e do Coronado, o Memphis era o cara que tinha que construir também. E ele ficava muito distante da área. E estava sendo muito cobrado por isso. O Dorival chega e diz assim, não, peraí, eu preciso de você aqui, nessa faixa de campo. Porque aqui é onde você vai me render melhor. E só foi um jogo do Memphis, né? Que foi esse contra o Inter, muito difícil. E para mim, ele foi um dos destaques do time. A gente teve o Carrilho, a gente teve o Yuri fazendo 3 gols, a gente teve o Bidu entrando bem no segundo tempo, mas o Memphis foi um dos destaques, sim, jogando nessa faixa de campo. Vamos para a terceira medida do Dorival. Uma chance para abrir o elenco e gerir fisicamente esses jogadores. Tem a ver com o repertório de sistemas. Está muito claro que o Dorival ele entendeu que esses jogadores mais descansados eles poderão render mais. E de que maneira ele faz isso? Dando uma rodada. Mas como é que ele vai fazer isso se o elenco do Corinthians ele não é tão alvissareiro como muitos pregam? Bom, ele vai ter que descobrir novas facetas desse elenco testando. E o que isso significa? Muitas vezes um jogador está lá, não é utilizado pela comissão técnica anterior, chega um novo comandante, utiliza o cara numa função e descobre aquele cara. O Dorival foi o cara que inventou Alisson de volante no São Paulo. E ele se reinventou na carreira, inclusive. Isso é o que o Dorival faz. Então, o Alex Santana, que foi um cara super importante na chegada, depois teve uma lesão. O próprio Charles, que oscilou bons e maus momentos, mais maus do que bons, inclusive. Daqui a pouco pode ser um cara útil. Ele até falou no Hugo, né, que é o lateral, que a gente falou calma também, né, Dorival. Mas ele entende que o Hugo pode ser importante e, cara, ele tá chegando. Então, às vezes, dando moral para um jogador ou outro, ele pode conseguir abrir esse elenco. Porque daqui a pouco, na sequência de jogos, né, com um calendário tão extenso, você vai precisar. Você não pode contar apenas com 12 ou com 11 jogadores, ou, no caso hoje, né, 16, né, que são as 5 trocas dos 11 que ele coloca em campo. Não, ele precisa abrir um pouco mais, porque tem suspensão, convocação, lesão, aquela coisa toda. Vamos para a quarta medida, que essa é meio óbvia, né? Linhas compactadas, jogadores mais próximos. Você percebe que há mais conexão entre os setores e uma proximidade maior, que era o grande problema defensivo do Corinthians, no espaçamento, não só no aspecto defensivo, mas também na criação, com um buraco entre o meio e o ataque, no chamado 4-3-3, quando você não tinha ali, muitas vezes, uma aproximação entre os atletas ali naquele sistema, deixando espaços que o adversário acabava aproveitando. Então essa medida foi imediata que o Dorival conseguiu colocar no time e até me espanta, me surpreende que ele tenha conseguido isso de forma tão rápida. E a última, vale a pena sim a gente entender como algo positivo, é o fator Igor Coronado. Porque ele vem sendo pauta, né? Vem sendo debate, o Dorival vem sendo questionado, ele não colocou ele como titular nos 2 jogos, quando todo mundo imaginava, bom, agora vai, ele deixa ele no banco de reservas, não utiliza contra o Novo Horizontino, utiliza contra o Inter, ele entra e faz um golaço. E depois ele é perguntado sobre isso e ele diz, como quem dá um recado, né? O Coronado é muito bom tecnicamente, eu dependo dele, mas eu preciso que ele esteja 100% fisicamente. Então, o Coronado tem esse problema desde que ele chegou, mas está visivelmente aberta a chance para que o Coronado possa se firmar como um substituto do Rodrigo Garro, como um meia de articulação, como um cara que possa daqui a pouco entrar nas partidas. Daqui a pouco ele não vai ser o titular absoluto, mas se ele entrar em todos os jogos, ter a interferência que ele teve, como nesse jogo contra o Inter, cara, eu acho que ele pode ajudar e muito. E a gente já viu bons momentos do Coronado no ano passado, quando ele fisicamente estava bem. Então, se o Dorival conseguir dosar nesse controle de carga que hoje eles chamam, né? Essa questão física do Coronado, para daqui a pouco, não sei se ele vai poder estar pleno todos os jogos, o ideal é que sim, mas se ele conseguir render o perto do prime que é o Coronado, quando em alguns jogos ele for acionado, eu acho que o Corinthians vai se beneficiar muito disso, e essa gestão me parece um dos objetivos da comissão técnica do Dorival. São essas 5 medidas que o Dorival inicialmente, já de cara, conseguiu implementar no time do Corinthians. Mas eu também queria falar com vocês sobre os áudios do VAR que foram revelados pela CBF de 4 revisões do VAR
de forma capital, né, na arbitragem do Paulo César Zanovelli. Tem inclusive aquele pênalti que foi reclamado pelo Inter, né, do Yuri Alberto no Wesley, que os dois se enroscam, e ali tem o diálogo do VAR, em que o Paulo Renato Coelho, ele tá na cabine do VAR, ele é muito incisivo, tá? Ele apitou o jogo. Ele simplesmente determinou as ações, induziu muitas vezes as ações do Paulo César Zanovelli. Nesse lance especificamente, eu sou obrigado a concordar, porque a narração dele diz o seguinte, e a imagem mostrando, né, que quem bota a mão no peito do Yuri é o Wesley, depois o Wesley por baixo arrasta o pé e bate na perna do Yuri, e aí eles se enroscam e caem no gramado, e é por isso que não há penalidade. Ele nem chamou o Zanovelli para ver no VAR, até porque o Zanovelli entendeu como lance normal, então não precisava ele interpretar de novo, já que o VAR concordou com ele. E aí tivemos os 2 gols anulados. Chama atenção que o que me incomoda nessas análises, porque assim, foram faltas na origem das jogadas, dos gols, mas o que me incomoda é que, mano, eles ficam no frame procurando pra ver se tem o toque e tal. É um desespero pra anular o gol, que é impressionante. Mas enfim, e aí tem uma dúvida do VAR no primeiro gol, no primeiro, tá? Que é o do Yuri, que é a falta do Mateuzinho no Wesley, para saber se o lance está no chamado APP, que é o que eu falei para vocês, do Attack Phase Position, que é a zona de ataque, porque esse lance está na linha divisória do gramado. Depois tem uma ação quase que imediata, né? Porque o próprio Mateuzinho é o cara que vai para a linha de fundo para fazer o cruzamento. Mas ele pergunta isso ao Zanovelli, ó, o que você acha? Para mim aqui, pra gente aqui, tá no APP, pra você também tá? E aí o Zanovelli meio que... Porque ele é muito induzido pelo que a cabine do VAR tá falando pra ele, porque ele tem essa fragilidade, né? E ele vai lá e anula o gol. No segundo, a minha discordância com esse lance é porque o Zanovelli viu o lance, né? E ele diz, não, poxa, eu tinha visto bola do André Ramalho, mas tô vendo aqui que ele toca o pé, que a bola, quem joga a bola é o cara do Inter, não sei o quê. Há um debate ali no VAR, mas de novo o VAR procurando, né, a ação ali para que ele anule o gol e tudo mais, mesmo ele tendo visto a jogada. E aí tem a questão do APP, que esse eles nem discutem muito, que para mim é mais gritante, porque é campo de defesa. O lance ainda está no campo de defesa. Eles entendem como uma ação imediata para o gol e por isso a anulação da jogada. Esse eu discordo por conta desse aspecto. Pelo lance está muito longe do gol que acaba marcando o Memphis, que seria o terceiro gol naquele momento. E por fim o pênalti, que o Zanovelli está de frente para o lance e não vê. E aí tem até um certo critério na análise, porque eles ficam, quem joga a bola, deixa eu ver, eles vão no frame a frame. E em algum momento o VAR entende que é o jogador do Inter, o Romero, que toca a bola primeiro. E aí ele até fala, não, mas quem joga a bola é o cara do Inter. E depois é consequência natural do movimento, aquela pesada que ele dá no peito do Bidu. E aí um dos VAR, né, dos assistentes ali do VAR, eu falo o seguinte, não, peraí, mas aquela perna tá muito imprudente, tá muito temerária, tá esticada, né, tem um movimento adicional ali, e eles ficam, mas uma demora, gente, para ver um lance tão claro. Só que aí no frame a frame eles reparam que o Bidu domina a bola no peito antes. O Romero tá chegando quase junto, mas o Bidu toca a bola antes, vem o Romero para chutar essa bola e aí ele deixa o pé fazendo a falta e aí só depois disso o Zanovelli é convencido a dar o pênalti, mas um esforço para apitar um lance tão claro, na minha opinião. Enfim, foram os debates na cabine do VAR para um jogo tão polêmico, né? Tão, digamos assim, nervoso, tenso e com muitas decisões por conta de uma arbitragem muito frágil escalada pela CBF. O Paulo César Zanovelli não tem tamanho para apitar um jogo desse tamanho. Comenta aqui o que vocês acharam de tudo isso. As 5 medidas do Dorival concordam? E os áudios do VAR, hein? Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!